Só aqui aguardando o pessoal entrar. Pronto, já vi ali Elisa. E... Fechar aqui o Teams um pouquinho. Prontinho, boa noite, Grazi. Tô vendo ali que Grazi já se conectou. Tô vendo ali o pessoal, né? Simone também tá aqui entrando. Jorge Luca, Bruno. Boa noite, Simone. Boa noite, Wallace. Boa noite, pessoal. Prontinho. Bora lá, né? Tô só abrindo aqui o nosso roteiro, Moni, para que a gente possa discutir os pontos centrais, né? Senão a gente fica falando, falando, falando. Sabe que a gente gosta de falar, né? Verdade. Então, gente, vou apresentar aqui Simone, tá bom? O nosso tema aqui que nós pensamos em discutir com vocês é justamente a reintegração familiar e a adoção no contexto brasileiro, que a gente sabe que o processo de adoção acontece de maneira diferenciada em outras localidades. Grazi colocou ali que minha cabeça está cortando. Vou me afastar um pouquinho. Pronto, ficou melhor assim. Tá, Grazi, pronto. Grazi vai dando ali as dicas, né? E aí o que é que acontece? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Simone trabalha no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes no município de Itabuna. Nós trabalhamos lá com essas demandas diversas, quando a gente pensa assim, nossa, agora diminuiu a quantidade de meninos da casa. Daqui a pouco, aí chegam mais quatro meninos, assim, do nada, né, com temas extremamente diversos, e que a gente precisa pensar, refletir sobre o que é que iremos fazer acerca disso. E nós temos alguns caminhos, e o primeiro caminho disso é justamente a reintegração familiar. Mas para a gente poder pensar um pouquinho, eu queria que Simone, que é assistente social, que está fazendo aí a disciplina de num mestrado. Qual é o mestrado que você está fazendo, Mônica? Eu esqueci? É educação. Eu Em sou aluna educação. especial, não estou fazendo ainda o mestrado, não. Estou tentando. Mas em breve, em breve. Ela está com uma temática, inclusive, muito interessante. Né? Ela cita, não vou contar aqui, fazer segredo, né? Mas achei bem interessante a aplicação que ela faz aí com esses processos de serviço de acolhimento e educacional, que é um aspecto bem negligenciado que muitas vezes não investigamos. Mas eu queria, assim, que você trouxesse um pouquinho da sua experiência profissional, e quais são os principais motivos que ocasionam nessa ruptura desse vínculo familiar, que acaba acontecendo aí na casa de acolhimento. Certo. Como eu já saudei a todos, né? Eu queria novamente dar boa noite a todos, né? Desejar que todos sejam muito bem-vindos. Agradecer ao Wallace pela oportunidade de estar aqui, né? Como ele falou, a gente tem a necessidade de falar sobre isso, né? É algo que o acolhimento ele pode acontecer em qualquer família, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque assim, às vezes há uma determinação e tem que ser cumprida essa determinação, né? Eu venho aí de uma caminhada, mas eu trabalho desde 2017 com acolhimento, comecei no acolhimento de adolescentes e a partir do final de 2017, né, que a gente também passou a acolher crianças. Então, é um mundo que eu, assim, não tinha noção como era, né? É muito sensível trabalhar num serviço de acolhimento, né? É tudo muito sensível. Em um momento, não é em um dia, é em um momento a criança e o adolescente está bem, em um momento, às vezes, não está. E a gente tem que ter também uma sensibilidade para estar nesse serviço de acolhimento. Então, é um campo muito desafiador, né? E necessita de profissionais realmente muito sensíveis e profissionais que não cansem, né? Porque o Wallace mesmo, ele sabe que assim, o Wallace ele chegou lá, a gente logo agarrou ele para ficar com ele
porque a gente sentiu que ele tem ele tem essa sensibilidade no olhar para lidar, né? Não que outros profissionais não tenham, mas tem alguns profissionais que a gente identifica que tem mais. Então, é muito melhor a gente ter esse tipo de profissionais, né? Então, você perguntou o que que era para falar um pouco do quê? Mas daqui a pouco eu retomo, né, que é a questão de os principais motivos, né, da ruptura desse vínculo familiar. Mas é interessante isso que Simone coloca, né, sobre o perfil do profissional que ocupa os espaços de serviço de acolhimento, né? Hoje nós trabalhamos com acolhimento institucional, temos capacidade, como é dividido, né, em serviço de acolhimento para criança e para adolescente. Hoje o município de Itabuna dividiu o serviço, como muitos municípios fazem. Então a nossa capacidade ela saiu de 20 e foi para 40. Então, imagine você ter que dar conta de 40 crianças e adolescentes, né? Diariamente. Ainda não chegamos nesse número, não chegamos nesse número, mas já chegamos próximo dos 30. E uma coisa eu garanto para vocês, né, que estão aqui nesse momento com a gente, e outros que nos verão a posteriori, é, se forem 5 meninos, já trará um volume de trabalho muito grande. Porque você tem esse contato que promovemos com essa criança, com a família, que não é apenas o pai e a mãe, mas é uma família que se estende e que, inclusive, se estende às relações comunitárias também dessa Sim. criança, desse adolescente, né? A gente precisa aí entrar em contato com a professora, com o professor, com a amiga, com o amigo, com a prima, com o pai, a mãe, a tia, o tio, o avô, a avó. São Vizinho. pessoas que precisamos entrar em contato para poder diminuir o sofrimento que é se encontrar acolhido. Imagine que essa criança, esse adolescente, já chega em um processo de sofrimento em virtude da ruptura do vínculo familiar, mesmo que ele esteja em situação de rua, né, em situação de negligência, o simples fato de saber eu não tenho mais autonomia de recorrer ao meu familiar, não tenho mais autonomia, porque agora eu estou sob a responsabilidade de um órgão público e de um sistema judiciário. Então, isso já impacta emocionalmente essa criança. Obrigado ali a Alana Del Rey, né? Estou vendo ali a mensagem. Bem-vinda aí, Alana. E o quanto isso acaba impactando esse sujeito, né? Impacta de tal modo que a gente sempre fala, poxa, não devemos violar ainda mais o direito que já foi violado, né? Eu lembro muito, assim, Simone tem uma frase icônica, que eu acho meio interessante, é sempre violação de direito, e ela fala assim muito de maneira indignada, e está totalmente correta, principalmente na condição de humana, de pessoa e de assistente social, realmente tem que pensar na questão dos direitos que estão violados. É, e, e são diversos motivos, né? Lá a gente faz uma distribuição de casos e geralmente a gente vê a situação aí da violência sexual, da negligência, da situação de rua, da violência, casos às vezes assim bem esdrúxulo, né? Eu tenho um caso que eu achei super esdrúxulo de a menina tá fazendo uso de uma sobremesa e aí vem a cuidadora, que não era nem mãe, e queima a mão da menina. Uma coisa que você para assim, como assim? Como? Porque sujou um sofá. Né? E aí você vai vendo a extensão da insanidade humana e da falta de zelo pelas crianças e pelos adolescentes. Né? Então, essa criança ela chega aí de fruto de uma violação de um direito, e nós, enquanto profissionais do SUAS, da alta complexidade, vamos pensar: e agora, o que fazer? Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos aí, para os nossos ouvintes, né? Tem muitos alunos aqui da Faculdade Ilhéus que eu convidei para que assistisse esse momento, né? Para que se ambientem nesse universo da alta complexidade. Eu queria, Mônica, que você falasse um pouquinho dessa reintegração familiar, o que é, o que se faz em uma reintegração familiar. Na verdade, para haver a reintegração familiar antes, ocorre a ruptura, né? Como eu não falei, né?
para ocorrer a ruptura dos vínculos, né? Geralmente acontecem as violências, abandonos, as negligências, né? Principalmente as violências, né? Mas eu acho que algo que a gente precisa estar batendo muito é a questão do não funcionamento da nossa rede, né? Da rede enquanto uma rede de apoio, né? Uma rede uma rede realmente de assistência às famílias. Então, assim, as famílias, às vezes, ela tá com o problema, né? Seja lá qual for, e ele não se sente amparado. É como se a família tivesse sozinha ali no barco, o problema que é meu, e eu preciso lidar com esse problema, né? Então, assim, na rede socioassistencial falando, é muito pouco o número de CRAs, né? Aqui é muito pouco o número de CREAs aqui em Itabuna. Então, assim, a gente tem agora um concurso, né, que tem muitos profissionais, ótimos profissionais, diga-se de passagem, só que ainda é pouco, né? O município de Itabuna hoje tem ainda poucas instituições para fazer o acompanhamento, né, para que se evitem essa ruptura de vínculo. Porque a gente percebe que as rupturas de vínculo ocorrem principalmente na adolescência, que é quando aquele adolescente, por conta da fase, né, por conta de, às vezes, as influências, por conta de algumas curiosidades, eles acabam ali saindo um pouco do controle, daquele controle, né, que os pais querem que eles estejam. Então, a partir daí que começam as violências, né, e essas violências fazem com que os adolescentes eles não correspondam mais, né, aos comandos dos responsáveis. E aí é onde acontecem muitos abandonos e muitas rupturas de vínculos, né? É por isso que a gente vai falar aqui da necessidade da regularização da guarda, porque muita gente faz essa adoção à brasileira, né? E quando chega na adolescência, a gente já acompanha vários casos, simplesmente na adolescência, ah, não é meu filho não. Peguei para criar e não é meu filho, não quero mais. E descarta, como se fosse esse celular aqui. O celular não presta mais, não está me servindo mais, então eu vou descartar. Então é por isso que fala-se muito na regularização, né? Realmente da guarda, fala-se muito na adoção, né? Fala-se muito na adoção brasileira, porque, né, Wallace, a gente vê muitos casos de pessoas que vendem crianças, né? E que naquele momento ali eles vão conseguir, né? Ter um controle sobre aquela criança, porque realmente as pessoas querem ter o controle, né? A singularidade é como se não existisse, né? Eles querem um ser que não tenha vontade. Você está adotando uma pessoa que tem vontade, você está adotando uma pessoa que tem desejos, uma pessoa que tem curiosidade. Então, assim, isso é o que a gente assim passa para as pessoas que vão visitar, né? E que têm essa vontade de adotar. Porque não é apenas adotar porque é bonitinho, não é apenas adotar porque eu estou devendo à sociedade, porque eu preciso mostrar para a sociedade. É uma vida que você está adotando, né? Então, é algo de muita importância de se pensar, né? E a gente vê muito isso, né? É um oba-oba, mas depois a gente vê, né? Às vezes retorna para o acolhimento, às vezes. Pode E falar, tem você ia falar? uma coisa, Mônica, que eu acho interessante que hoje, né, a mídia, inclusive, tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Às vezes a gente fala, Giovanna Elben, que adotou junto com o Bruno Gagliasso, aí acha linda, aí tem um aumento no índice de adoção, né? Vai ter aquele aumento, as pessoas, não é nem do índice de adoção, mas no índice de cadastro, né? No Cadastro Nacional de Adoção. As pessoas vão lá, se cadastram, só que não pensa, e qual a minha responsabilidade afetiva frente a esse sujeito que eu vou levar para minha casa? É, já temos aqueles problemas da criança, eu quero escolher o sexo, quero escolher a cor, quero escolher a idade, quero recém-nascido. A gente já tem essa demanda que impera no nosso processo de adoção. A criança negra, ela fica em último lugar, né? Se for bebê branco, é tapa, né? O povo sai no tapa. Só que mesmo assim, no processo de desenvolvimento, quando se torna adolescente,
e que esse pai ou essa mãe, esse adotante, não se sente capaz de dar continuidade àquela maternidade e paternidade, vou devolver. Como assim devolver? Mas é algo que acontece de maneira corriqueira, né? Eu não trabalhava na alta complexidade, fui trabalhar agora esse ano aí com Simone, com Lília, né, com Cibele. E aí, de repente, vem alguns casos, porque fulana estava adotada e agora, não é nem adotada, estava sob guarda, né? E aí voltou porque não teve como cuidar. Aí você fala assim, Sim. mas não teve como. Não teve condições de exercer essa maternidade ou essa paternidade. Aí você pensa, nossa, e é possível? Eu até me choquei, né? No primeiro caso que eu me deparei, eu cheguei para Simone, fiquei um pouco chocado, assim, e pode? Eu no meu desconhecimento, me ambientando, aí pode. E aí você chega, nossa, mas é de uma violação tão grande essa devolução da criança, né? A Alana até pontua ali, né, que no tempo que ela estava na vara da infância viveu algumas situações de devolução de criança e o quanto isso gera um processo de sofrimento que é duplo, porque a criança já teve um momento de ruptura de vínculo e agora ela constrói um vínculo familiar e que é rompido mais uma vez, ela chega, nossa, o problema está comigo. E Sim. em nenhum momento ela vai pensar que o meu pai ou a minha mãe não tinha capacidade de exercer essa paternidade, essa maternidade. É, 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 E aí você produz uma nova violação para esse Sim. sujeito. E como é que esse sujeito vai lidar com isso no decorrer agora do seu processo de desenvolvimento? Agradeço ali a presença de Soraya. Soraya aí, que é top de linha, advogada top de linha, tá bom, gente? Maria de Fátima pergunta ali sobre qual tema a gente está falando, Maria de Fátima, sobre reintegração familiar e adoção no contexto brasileiro. A Simone, inclusive, citou uma questão que é bem interessante, que é essa questão da adoção brasileira, que é muito comum, e no quanto, outra coisa também que eu me choquei, né? Outra coisa que acabei me chocando, foi justamente quando eu vejo que alguns sistemas da nossa, da nossa localidade se articula com esses processos de adoção brasileira. Que é assim, você chega, como pode uma instituição pública ou uma instituição privada ou filantrópica, seja o que for, se articular com esse processo de adoção brasileira, de adoção irregular? Ou, de repente, você se deparar com uma mulher que dentro de um parto sigiloso tinha todo o seu direito e estava super consciente dessa instituição chegar e promover, inclusive, sofrimento na mãe e no bebê. Aí você chega assim, não, isso não é verdade, essas coisas. Mas a gente se depara com um processo realmente, né, de produção de sofrimento, de violação de direitos, que não é apenas da família, mas também pela própria rede, pelo próprio sistema. E isso é muito delicado. E uma coisa que eu fiquei pensando também, Moni, essa reintegração, né, em tempo de pandemia, no quanto foi difícil, né? Porque antes a gente conseguia trazer essa família para ver, para tocar, para conversar, para sentar, e agora, com essa pandemia, a gente tem que entrar com essas novas tecnologias. Como é que ficou isso, né, no serviço de acolhimento? Foi desafiador isso no serviço de acolhimento, porque assim foi tudo muito novo, né? De repente a gente viu sem receber visita, a gente viu a instituição sem receber visita, a gente viu os meninos sem poder ir para a escola, porque querendo ou não, eles acabavam saindo para ir para a escola. Então havia a convivência na escola, havia a convivência com outras pessoas, de repente não tinha mais, né? A convivência familiar foi muito difícil, né? A gente ficou aí durante meses sem receber, cumprindo um protocolo, né? Que foi apresentado pelo município, aprovado pela Vara da Infância, Ministério Público. Então, a gente teve que cumprir um protocolo e um dos pontos desse protocolo era a não realização de visita pelos familiares. Então, foi um período muito desafiador para a equipe técnica, não só para a equipe técnica, né? Para todos os servidores que estavam na casa de acolhimento, porque era muito difícil da gente lidar.
E a gente sabia que... Porque a gente fazia o quê? A gente fazia chamadas de vídeo, né? Então, assim, mas realmente, é como o Wallace falou, não era como a presença. Então, a gente começou a identificar realmente as crianças, os adolescentes muito mais agitados. Eles pediam, né? Eu quero ver, eu queria ver minha família. E aí a gente ficou de março até outubro sem eles receberem visitas. Então, foi um período muito longo e foi um período que ainda demorou um pouco. A gente falou, né, com o juiz da Vara da Infância. Aí ele ficou de avaliar, depois a gente falou de novo, ele ficou de reavaliar. E aí depois a gente fez um documento, né? E a gente pediu que realmente, e a gente expôs a necessidade. A casa de acolhimento daqui, felizmente, tem um espaço externo muito grande, então é muito arborizado. A gente explicou que seria nesse espaço, no espaço aberto, seria a gente acompanhar de perto essas visitas e orientar aos cuidadores, aos servidores, que não deixassem se aproximar. Os familiares iam de máscaras, e realmente não ia ter o toque, né? Como você falou, essa também, que a gente já teve dias de adolescentes chorar e pedir para abraçar a mãe, e a gente falar que não tem condição, assim, é você ficar sem resposta e você às vezes engolir o choro, assim, porque é de emocionar quando uma pessoa pede para abraçar e você não tem como dizer, né? Porque se ela chegasse ali e abraçasse meio que escondido, né? A gente ia fazer assim, olha, não era para abraçar, mas assim, ela veio pedir, então pedindo para a gente não tinha como deixar. Sim. E eu lembro muito bem desse dia que ela pediu, né? Uma adolescente pediu, deixa eu abraçar minha mãe hoje, e a gente tem que falar que não, eu não tenho condição de deixar, porque a gente está cumprindo o protocolo e tal. Inclusive, houve uma exceção aberta, houve uma autorização para essas visitas adentrarem, e aí a gente não tem condição e tal. Foi muito difícil, assim, foi o período que a casa mais encheu, a gente nunca teve um número tão alto, então foram muitas questões. O Wallace também chegou bem nesse período. Sim. Assim, foi um período muito difícil, gente, muito difícil. Foi um período muito desafiador. E a gente via os colegas, né, realmente se afastando, né? A equipe começou a ser... Então, foi muito desafiador. E a parte mais desafiadora foi lidar com isso mesmo, com a falta da presença da família dentro do acolhimento, né? Porque a família ela determina assim muitas coisas quando ela vai. Tanto que a gente percebe se a família não está indo, eles demonstram mais agitação, às vezes eles pedem, às vezes eles ficam falando, não precisa vir, não precisa vir, porque não quer vir, mas a gente sabe que no fundo ele quer sim que venha. É muito bom receber uma visita, né? Quando a gente está em casa é muito bom, imagine eles que estão em situação de acolhimento. Então, assim, essa parte da, 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 da família, da falta da família dentro do acolhimento foi muito desafiador, mas eu acho que entre todos os desafios a gente vem sobrevivendo, né? A gente vem se redobrando, a gente vem se trazendo novas propostas. Eu lembro que eles gostam muito do grupo que o Wallace propõe a eles ficam muito animados. Então foram feitas novas adaptações, assim. Mas a falta da família realmente foi muito gritante. A gente teve que o tempo todo se reinventar, né? Para a gente não deixar eles tão tristes, né? Porque realmente, se você parar para pensar, se você deixar eles assim pensando demais, focar nisso é muito triste mesmo. Carol pergunta ali, né? Um abraço para Carol, que eu nunca mais vi. Saudades, Carol. Como é que a gente se sente vivenciando essas questões? Um dos pontos centrais, né, inclusive, para trabalhar em uma casa de acolhimento, é a gente lidar bem, primeiro, com essa questão do apego, né, da ruptura, porque é um processo constante. E a gente sabe que a gente. Vou só fazendo alusão aqui a uma teórica da psicanálise, viu, gente? A Melanie Klein.
ela fala que temos, né, que as mães devem ser suficientemente boas. Nós temos que ser profissionais suficientemente bons, no sentido de que devemos nos aproximar dessa criança e desse adolescente de maneira suficiente, mas sem produzir nele um apego de tal modo que gere um sofrimento grande no processo de desacolhida. Então, é uma linha tão tênue que a gente precisa estar administrando diariamente, porque hoje, né, o nosso trabalho, o nosso foco no processo de reintegração é desacolher a criança ou adolescente. Inclusive, a gente pula. Hoje a gente pulou um bocado, não foi, Mônica? Gritamos, Foi. pulamos. Ai, Mônica, bora gritar, porque vai desacolher uma É criança. uma festa, gente, é uma festa. De alegria pra gente. Ficamos muito felizes, né, quando a gente consegue esse resultado do desacolhimento, significa que essa criança vai voltar para um familiar em que nós avaliamos e que tinha as condições mínimas para poder acolher. Não é que tinha condições ideais, a gente não trabalha com condição ideal. A gente trabalha com as condições mínimas, né, com as condições satisfatórias para poder, olha, vamos acolher. Porque a gente não pode ficar pensando, porque a família é pobre. Sim, como diz Lília, né, se a gente fosse acolher toda criança por situação de pobreza, a gente ia ter cidades de acolhimento, não era casas de acolhimento. Então, a gente pensa muito na relação de convivência e na relação afetiva que vai ser estabelecida. E é um trabalho muito árduo. E tem uma outra coisa também que a gente acaba confundindo, né? Enquanto aqui Maria de Fátima, antes de trazer, né? Simone é uma referência profissional, com certeza, super conhecida, viu? Super conhecida, a Maria de Fátima apontando. Fátima, um beijo, Maria de Fátima. A Elisa coloca ali que quem determina o que deve ser feito não vivencia as rotinas e acontecimentos na prática. De fato, a gente tem que estar brigando, inclusive. A gente briga muito com relação a isso, com relação à organização, com relação a projetos políticos, para a casa funcionar, né? Às vezes entra em atrito com as diversas instâncias de gestão. E a gente briga, se tiver que a gente brigar, a gente briga, viu? Eu mesmo, a minha frase clássica é: eu não me sinto confortável em defender direitos se o meu direito não estiver garantido. Eu falo logo, eu não fico quieto. Aí Simone chega do lado, eu só vejo violação de direito. E a gente vai funcionando dessa forma. Realmente tem hora que a gente fica assim, parece que assim, que a gente não, a gente resolve uma situação. Tipo assim, hoje mesmo foi assim, o Wallace ele passou praticamente o dia todo em uma situação. Foi. Tem hora que a gente faz todo um planejamento, mas a gente chega lá e tem outras coisas para resolver. É assim. Porque assim, é tudo muito assim, é tudo muito assim, muito rápido. Então tá tudo muito bem, de repente, tá tendo uma discussão, você tem que fazer essa intervenção, e a gente, o tempo todo, a gente tenta dar um equilíbrio, né? Assim, porque senão realmente acontece, porque são muitos, né? São muitos acolhidos. E eles vêm de contextos, realidades diferentes. Então, a gente não tem condição da gente chegar e dizer que isso aqui você vai ter que fazer. E ele vai dizer legal. Ele pode dizer legal, mas o colega vai dizer que não é legal, isso é ruim, ou vai. Então, assim, a gente o tempo todo tá equilibrando mesmo, né? Equilibrando ali para a gente tentar fazer com que, né, que todos fiquem, que todos sejam atendidos às suas necessidades, né? Às suas necessidades no sentido de saúde mental mesmo, né? Para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam realmente, não, pelo menos ela me ouviu. Mesmo que eu não fui atendido, mas ela me ouviu, ela me escutou. E assim, a gente tenta o tempo todo fazer isso, né? Então, realmente, hoje a gente havia feito um planejamento, mas ocorre, às vezes ocorre coisas que você não faz nada do que você planejou. E realmente desafiador, né? Eu me sinto assim como eu me sinto. Eu já tive épocas de meio que pensar em sair, já tive épocas que, inclusive, eu comuniquei ao meu diretor que eu ia sair. Mas depois eu retorno um pouquinho. Eu acredito muito em propósito. Eu acho que a minha atuação numa casa de acolhimento, eu tenho um propósito ali. Então, eu tento focar nesse propósito, sempre.
né? O meu propósito ali é fazer o meu melhor por eles e pelas famílias. Então, é por isso que quando o Wallace falou, né? Hoje a gente descobriu, né? A gente recebeu o documento da vara da infância que uma criança vai ser desacolhida. Então, assim, a gente pula, a gente faz festa, porque é muito bom, né? Saber que ele vai ter ali a vida no ambiente familiar. Por mais que ele esteja protegido no acolhimento, mas o ambiente familiar é muito importante para o desenvolvimento, né, psicólogo? Com certeza, com certeza. E tem uma coisa, Mônica, que a gente acaba confundindo muito, né? Você pode diferenciar para a gente família extensa e família substituta? A família extensa é tipo assim, é a extensão da família nuclear. A família nuclear é o pai e a mãe, então a família extensa são as tias, os tios, um irmão, um primo. Aí a família extensa, né? A família extensiva. A família substituta é a família que vem adotar a criança ou o adolescente, né? Que vem substituir aquela família que foi destituído o poder familiar dela. Essa é a diferença. Legal, bacana. Mariângela coloca aqui como não criar esse vínculo. Mariângela, eu digo o seguinte: a gente precisa estar bem terapeutizado, né? A gente precisa sim levar para terapia essas demandas, porque senão a gente vai criar. Sim. E aí, como diz a Elisa aqui embaixo, eu ia chorar todo dia. Senão a gente ia chorar todo dia, Inclusive, realmente. nessa pandemia, eu já havia feito terapia. Nessa pandemia, eu voltei a fazer terapia, porque, assim, começou a você. Porque, assim, a gente falando um pouquinho da reintegração familiar, houve reintegração familiar na pandemia, não é que parou tudo. Houveram as audiências remotas, né? Houveram reintegrações, só que tudo era feito remotamente. A gente não fazia as visitas, a gente fazia a chamada de vídeo, né? E a gente pontuava nos nossos documentos que como foi feita aquela entrevista. E Uhum. aí encaminhava os relatórios, né? Ofícios, relatórios, e a gente não deixou de haver a reintegração, né? Através das audiências a gente desacolheu também muita gente, né? Sim, sim. E tem uma coisa interessante também, quando a gente fala nesse processo da reintegração, é que a comunidade também participa disso. A comunidade ela também se torna responsável. Quando a gente faz uma visita técnica, a visita ela não se resume apenas à questão do pai ou da mãe, né, da família extensa, mas também nos próprios vizinhos. Às vezes a criança, o adolescente tem um vínculo com um vizinho, com a vizinha, e a gente precisa chegar, questionar, investigar, ver também os desejos que perpassam nessa vizinha, nessa criança, nesse adolescente, porque a convivência não é apenas familiar, a convivência também é com a própria comunidade, né? Isso é uma questão assim extremamente importante. É, Verdade. Mariângela pergunta qual a dica para quem não tem tanta experiência e quer trabalhar nessa área, né? Para que o vínculo, inclusive, não atrapalhe, né, e tira no processo, para os recém-formados que têm interesse de atuar com criança. Que dica você dá, Mari? Falou alguma coisa? Deixa eu ver. A dica? Você está me perguntando a dica? Dica para quem quer trabalhar nessa área. Ó, a primeira dica é você amar o que você vai fazer. Se você não amar a trabalhar em uma casa de acolhimento, você pode, assim, não é o problema, não é você. O problema não está com você. Você apenas não se identificou. Eu acho que a principal dica é essa, é o amor. Então, assim, é você ter a paciência também. É um trabalho que exige muita paciência, porque às vezes você vai lidar com crianças, com adolescentes, que ele não vai te atender. E se você perder a paciência, vai ser pior. Porque é aí que ele vai te pirraçar mesmo. Então, assim, eu acho que a dica mesmo chave é o amor. Eu uso isso pra mim, assim. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar no acolhimento, mesmo às vezes tá bem agitada, assim, porque eu fico bem agitada. Às vezes, eu quero dar conta de muita coisa também. Mas, assim, eu uso isso pra mim. Então, é como a Lília tá falando aqui também, né? A empatia. É você o tempo Sim, todo estar se colocando no lugar do outro. com É você certeza.
enxergar, né, cada um na sua singularidade, né? A minha disciplina fala muito de singularidade, que a disciplina do mestrado que eu estou fazendo. Então, assim, é, é muito, é muito fácil, porque se você, às vezes é muito fácil você dizer, ah, tá todo mundo fazendo assim, eu vou fazer assim. Mas na hora que você enxerga o ser, né, na sua individualidade, ali na sua singularidade, você vai ver que não é por aí. O atendimento que eu presto a ele não pode ser o mesmo atendimento que eu presto ao outro. Porque o outro, eu percebo que eu tenho que aprofundar em algumas coisas mais e tal. Então, é mais ou menos, são essas dicas mais ou menos, né? E, e é uma questão de estar sempre se atualizando, inclusive, né? Você precisa se atualizar em termos de desenvolvimento infantil, desenvolvimento adolescente, legislação do SUAS, ECA, né? Aí, e, e assim, Orientações. as orientações técnicas, ainda mesmo nessa pandemia, a gente chegava, olha, vai ter a capacitação no Ministério Público sobre adoção. Bora sentar todo mundo bonitinho. Só que, e é interessante, a gente está ali durante a capacitação, estamos nos atualizando, mas o trabalho não para, né? Vai ter uma hora que vai chamar um, vai chamar dois, vai chamar todo mundo. A gente vai ter que parar a capacitação, que a gente vai se desdobrando nesse processo, né? Porque realmente tem que ser muito empático, tem que ter muito amor pelo que faz, tem que ter muita compreensão do lugar que você escolheu ocupar, inclusive. A Bruna, ela ainda pergunta, né? Depois dessa reintegração, né, a casa de acolhimento ainda fica fazendo acompanhamento para ver como está a situação. Vou deixar que Simone Sim, responda, né, que ela já tem aí bastante acompanhamento pós-desacolhimento. sim, com certeza, né? Na verdade, algumas. Ai, beijo para Marília. Marília é minha amiga, ela é uma ótima profissional também. Uhum. A gente continua assim, né? A gente precisa. Assim, o serviço de acolhimento recebeu a criança ou adolescente, a gente já faz o vínculo com a família. E esse vínculo, assim, ele não. Ele é muito importante porque, assim, não é apenas sair que ele vai ser desfeito e pronto. Tem Uhum. famílias que a gente acompanha desde 2017 até hoje fala ainda com a gente. Até hoje mandam uma foto, né, da criança, do adolescente, dá um retorno para a gente. Então, assim, a gente continua assim, né? As orientações técnicas diz que tem que ser até 6 meses, a gente acompanha muito mais do que isso, porque a gente acaba realmente fazendo o vínculo, né? E Sim. aí tem famílias que acham que a gente tem que estar disponível, tipo, tá me respondendo, tá? Tem essas, tem essas ainda. A Lília tá aqui do meu lado, só fazendo assim, ó. Aí tem hora também que a gente tem que, né, conversar com a família, olha, tem que ir assim, assim, porque senão o telefone da casa de acolhimento, se a gente deixar ligado, ele o tempo todo recebe mensagem de noite, meia-noite, o pessoal às vezes liga. Então, assim, a gente continua acompanhando, né? A gente faz os encaminhamentos para a rede e a gente continua acompanhando. E é muito bom, né? A gente é muito bom. Tem um adolescente que saiu agora, assim, recentemente, né? Ele sempre fica perguntando algumas coisas até agora. Ah, eu posso ir andar na beira-rio? Agora não, essa semana, mas nas primeiras semanas que ele saiu, ele ficou perguntando coisas assim. Aí eu tentando falando, você tem que falar com o seu responsável, fala com o seu responsável e tal e tal. Aí parou mais agora. Mas assim, é muito bom o vínculo, né? E onde a gente encontra, ou quando a gente faz as visitas, né? É muito bom o encontro também. E eles falam, né? A gente está com saudade, assim, a gente vê a importância realmente do acompanhamento, mas, sobretudo, também a gente faz os encaminhamentos para a rede, né? E para o que necessitar, né? Não só para a rede socioassistencial, né? A rede intersetorial também, né? As escolas, a escola é um parceiro muito importante, muito importante. Então, assim, a gente faz muita parceria com a escola, né? A escola entende muito a gente, né? A necessidade de
de acolher também as crianças e adolescentes da instituição. A gente percebe, às vezes, a escola até se desdobra mesmo. Então, assim, um dos parceiros maiores que a gente tem é a escola. E aí é isso, mas é muito bom fazer o acompanhamento pós, porque a gente, e principalmente quando a gente vê que está fluindo. Que às vezes tem famílias que a gente via que, assim, que o acolhimento foi para todo mundo despertar. A gente está acompanhando um caso agora que foi mais ou menos assim. A criança foi acolhida, né? Essa criança já era, a família dessa criança já era acompanhada por uma instituição. Ninguém queria ficar com essa criança. De repente, essa criança foi acolhida. E aí, de repente, todo mundo já acha que o acolhimento deu uma despertada, né? E a gente espera que o mais rápido possível essa criança seja reintegrada, né? Para a família, para tocar a vida mesmo, né? Para não ficar na instituição. E é interessante, né, a primeira criança ou adolescente que nós conseguimos desacolher, né, enquanto profissional, enquanto técnico, aí você fica pensando, esse acompanhamento, você olha assim, nossa, ainda bem, não errei, né, eu fiz o trabalho direito, eu fiz o dever de casa, né, então a gente fica muito nesse compromisso, porque é muita responsabilidade você dizer que, porque quer queira ou não, o vara da infância vai chegar e vai perguntar, o que é que a equipe técnica acha? Primeira coisa, eu, pelo menos da audiência concentrada, que eu participei, que foram mais de 18 casos, foram 20 e tantos casos, que a gente teve que discutir, a gente saiu assim, exausto, eu já saí dormindo. 26, Lili está lembrando aqui, 26. Foram 26 casos, gente. Pensei em uma audiência com 26 casos. Cruel, na verdade, eu acho muito cruel. Ia ser menos. E aí você chega e fala assim, nossa, não foi precipitado. O nosso trabalho estamos fazendo de maneira coerente, de maneira adequada. Realmente uma avaliação das possibilidades. Vimos que realmente era a melhor opção e o juiz ele vai perguntar o que é que a casa de acolhimento não vi nesses 26 casos e outros que tivemos posteriormente a esse. Nenhuma vez eu não vi ainda. Chegar e falar assim, ó, a decisão da vara da infância é essa. Sempre foi muito de comum acordo com o nosso trabalho enquanto equipe técnica. E olha que nem a nossa opinião se torna, às vezes, até mais relevante do que a própria equipe multiprofissional do judiciário. Só para vocês terem uma ideia, né? Que acaba aí tendo esse impacto, esse peso muito grande. Então, a gente precisa ter um compromisso para não gerar impactos em nenhum processo de guarda inconsistente, porque isso produz, né? Isso produz muito. Realmente, Elisa pergunta ainda como é que a família se comporta quando tem que, né, quando perde essa guarda e tem que lutar para ter essa guarda de volta. Conta um pouquinho, Moni, da experiência que nós temos frente a isso. são várias, né? São várias. Mas a gente percebe, como eu acabei de falar, a família, às vezes, porque geralmente, quando chega no acolhimento, aquela família ela já tem um histórico de acompanhamento, né? Geralmente do Conselho Tutelar, CRAS, CREAS. E esses profissionais provavelmente, né, orientam, vai trazendo, né? Como o caso da criança que eu falei aqui. A família, eu acho que a família, o acolhimento dá uma despertada na família, né? Quando ocorre o acolhimento, eu acho que eles não acreditam muito no acolhimento. Quando ocorre o acolhimento, porque assim, há muitos casos que não havia necessidade de acolhimento, que a gente percebe isso, né, Wallace? Não havia Sim. necessidade. Muitos. Então, assim, só que assim, aquela família, e eu não digo só, quando eu falo família, é como se a gente só responsabilizasse a família, mas existem outras questões, né? Que se a gente for discutir aqui, seria o tema de outra live, né? Mas assim, não é só a família, né? Não é só a família que é responsável, porque o artigo 4º lá do ECA, ele diz que não só a família, mas o Estado, a comunidade, a sociedade. Então, assim, não é só a família, né? É a família, é o Estado, é a comunidade, é todo mundo. Então, eu acho que aquela família, ela se sente sozinha ali naquele momento, é como eu falei no início. A família, ela está com um problema,
e ela não consegue resolver ou não tem força suficiente para resolver. Então, assim, é muito, assim, pede ajuda, é encaminhado para a instituição, mas, assim, a gente não vê muita evolução. Aí acontece o acolhimento. Depois do acolhimento, aí pronto, a gente vê que aí todo mundo se mobilizou. Aí aparece a tia, aparece a avó, aparece vários familiares que realmente, em alguns casos, tem outros também que não aparecem. Então, assim, é tudo muito, é como eu falei, é a singularidade. Cada caso é um caso. Então, o caso que eu atendo uma criança não é a mesma coisa da outra criança. Então, a gente percebe que são realmente é tudo muito individualizado, é tudo muito singular, né? Então, é isso. A família, ela é como ela despertou. Despertei e realmente a família hoje, dessa criança que eu citei o exemplo, ela fala, realmente não era para ela ter ido para lá. Era Uhum. para a gente ter resolvido aqui. Mas a gente não, são várias questões, né? Não só a família. Eu não costumo nunca só responsabilizar a família. A família ela tem que ser amparada, né? Pelas políticas públicas, pelas políticas sociais, pelo artigo 6º da Constituição Federal. Então, assim, não é só a família, né? Essa família, será que ela está tendo aqueles direitos, todos os direitos que o artigo 6º, né, garante na Constituição Federal? Então, assim, é muito fácil eu falar de família, enquanto ela precisa de um apoio para dar a condição de criar os seus filhos, né? Então, a gente não tem condição de só falar da família. E tem uma coisa que eu estava até comentando essa semana, que o tempo muda, as práticas pedagógicas mudam, só que a família ela não é orientada, não tem nada, né? Por exemplo, o nosso modelo pedagógico de educação dos filhos foi mudado nos últimos tempos, mas a família ainda não teve tempo de internalizar a nova pedagogia que é praticada. Mas ela tem sido responsabilizada por não saber usar essas novas práticas pedagógicas, né? A justiça não vai medir esforços para poder responsabilizar essa família. Inclusive, a Ana Isabel pergunta se existe alguma implicação jurídica para quem faz devolução de uma adoção. Não, Nada. não. Essa é a questão. É o É direito. só volta para o final da fila e tem essa opção. A lei traz essa opção de você devolver. E sobre o preconceito relacionado a adolescentes, né? É sinalizado aqui por Marília, do Amparo. Como é que, como é que se lida com isso? Porque existe ainda muito preconceito com relação à adoção de adolescentes. É muito difícil. Assim, é muito, muito difícil. Assim, a gente nunca teve, pelo menos assim, um caso que fosse do Cadastro Nacional de Adoção ou até internacional. A gente tem adolescentes que estão no Cadastro Internacional, inclusive o Cadastro Internacional de Adoção, e a gente não vê o interesse, né? A gente nunca fez, como a gente recebe inúmeros casais que adotam criança, a gente nunca teve um casal. Já teve algumas adoções, mas foi assim, tipo, é uma pessoa que conhece desde criança e tal, e aí, mas não é um casal que veio direcionado para aquele adolescente, a gente nunca teve, desde quando a gente trabalha no acolhimento. É por É, isso que a gente tem que bater naquela regularização da guarda desde a criança, né? Tem gente que fala, tem gente que pede, não, mas eu crio ela, deixa eu criar e tal. O juiz realmente ele é muito criterioso com isso, não deixa. Lília está ouvindo aí, né? Que teve uma que devolveu 10 anos depois. 10 anos depois de adotar, né? Foi. E Devolveu com 13, dizendo que não era nada dele, que pegou para criar. aí tem duas perguntas aqui. O nosso tempo ele está encerrando, tá bom, gente? De antemão, eu quero agradecer a participação de vocês, a participação Não, intensa. só uma pergunta de Marília aqui perguntou se tem equipe pedagogo na equipe técnica. Não tem. Esses dois pontos não tem. Inclusive, solicitamos agora, fizemos uma avaliação do serviço e colocamos no nosso documento técnico que, para o bom termo da casa de acolhimento, é importante a presença de um pedagogo
para poder, inclusive, fomentar as ações estipuladas no projeto político-pedagógico. É uma questão, um modo de facilitar, tendo em vista que são, né, temos capacidade para 40 crianças e adolescentes. Seriam 20 crianças e 20 adolescentes. Sem falar quando se trata de crianças e adolescentes que têm algumas demandas específicas, né? De repente, não fazemos distinção alguma, a gente acolhemos desde o adolescente com esquizofrenia, a criança do espectro autista, crianças e adolescentes que tenham lá HIV positivo, que tenham alguma infecção sexualmente transmissível, não se há distinção alguma. Pelo contrário, Covid, inclusive, quantas vezes eu não coloquei criança positivada de Covid no colo? Eu falo assim, olha, a gente dá aquela conversada com Deus, né, para não pegar, mas porque faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte de lidar com uma criança ou adolescente que está numa situação de vulnerabilidade. Então, precisamos realmente lidar da melhor forma possível. E uma última pergunta aqui é se tem uma idade, né, para o adolescente permanecer. Tem uma idade, né? Tem a idade, Simone vai falar aí para você. Ser adolescente, né? Uhum. Até, né, não completou 18 anos, pode continuar na casa de acolhimento institucional. Fez 18 anos a 21, a ideia é que o município tenha o serviço de república. Maior deficiência de nossa região, fica a dica. Não temos serviço de república e estamos nos deparando com crianças, com adolescentes que estão fazendo 18 anos e de repente, se a gente não contasse com o elemento sorte, né? Que acho que até agora a sorte tem nos auxiliado aí, né? Não saberíamos o que fazer com alguns adolescentes que foram desacolhidos. Sibeli também está aqui na live, ó. Eu vi, eu falei, né? Um abração, Sibeli, também, que é nossa parceira lá na Lília está aqui, eu falei que ela ia aparecer no final, ela correu. Ah, também, mas Lília, depois eu tenho uma proposta para ela também, né? Tem uma proposta para. Tá todo mundo pedindo para continuar a live aqui, ó. Eu tô vendo continuar a live, tá ótimo. Renova o tempo. Mas a questão também é porque eu vou me encontrar com outro grupo agora. Isso foi maravilhoso. Né? Agradeço, gente, o carinho de vocês, a atenção de vocês. Ela disse que nos encontramos só em lives agora. A gente tem que fazer uma coisa assim, bem presencial, né? Acho que é importante, é interessante. Mas eu quero agradecer primeiro, né, a presença de Simone por ter aí aceitado esse convite. Agradecer também a presença aqui dos estudantes aí da Faculdade de Ilhéus, dos estudantes da UniFTC, também de ex-estudantes da Unime, né, de psicologia, dos nossos colegas de profissão, que eu vi ali, Cibele, Gerbara, Alana, né, nossos, de Simone e outros meus. Então, assim, agradecer muito a presença de vocês. A gente vai marcar outra. Na semana que vem, na segunda-feira, temos uma outra live com Cibele, né? Vamos ter a live com Cibele, já está marcado aí. Vamos só fazer o card para disponibilizar aí para vocês. Eu falei que esse mês a gente ia ficar discutindo um pouquinho sobre o trabalho, né, na assistência social, que eu acho que é importante e que muitas vezes negligenciado, né? A gente não fala de assistência social. Nós falamos de depressão, ansiedade, falamos de tantas coisas nessa pandemia, esquecemos aí dos serviços socioassistenciais, esquecemos do SUAS como um todo, que não parou nenhum momento nessa pandemia. Nós não paramos nenhum instante, gente. Nós nos expusemos de maneira constante, inclusive, à Covid-19. Estamos nos expondo, ainda continuamos nessa exposição, porque não se há como chegar para uma criança adolescente que está sendo vítima, né, que está tendo seu direito violado, e dizer, volte para casa. Não se há como, não se há realmente como fazer isso. Então a gente tem que estar ali acolhendo. Vou deixar aí esse momento final para os agradecimentos de Simone. Oi, gente, obrigada. Eu quero agradecer, né, a Deus que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Alas, né, agradecer a minha equipe, a Cibele, a Lilian, ao Wallace,
Tamo junto, né? Às vezes a gente tá lá mesmo é para isso, né? Para sempre estar debatendo, é para a gente estar discutindo. É muito bom trabalhar com vocês. Eu amo. Eu acho que a equipe da casa precisava muito assim desses profissionais assim que falam bora, bora, bora. Então vai, a gente vai fazer assim. Sibeli é assim, né, Alco? É, A esse gente, velho. a gente vai conseguir, a gente tem que fazer isso, a gente tem que... Então, depois da chegada de vocês, a gente deu uma animada, assim, a gente tava meio... Mas é nunca perder, né? É nunca perder o equilíbrio, né? É só agradecer a todos, né? A Lia, a Marília, a Paulinha, a Cibele, todo mundo que tá aqui, todos os alunos do Wallace, é muito bom. A Alana, Deus abençoe todos, viu? Amém, amém. Que bom. Então, gente, uma ótima noite para vocês. Nos vemos na próxima segunda. E fiquem em paz. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite.